perceber, o nosso corpo é um universo, né? Se você pegar lá uma célula lá do pulmão, cara, ela não tem nem noção que está dentro de um corpo, né? Ela tem uma função dela, um script dela que ela tem que fazer ali, né? Mas ela não sabe, às vezes ela acha que talvez, não sei o nível de uma consciência de uma célula, dependendo da célula, mas talvez ela ache que ela é individual, mas ela mal entende que ela faz parte, né, do funcionamento de um órgão. E esse órgão faz parte do funcionamento de um sistema. Esse sistema do seu corpo inteiro. Nós é como se fosse uma célula, né, nesse universo muito maior dentro de um corpo, de uma energia aí celeste. Isso, quantos seres vivos individuais você abriga dentro do seu corpo que nem são células suas, Exato. né? O seu intestino, ele funciona baseado em bactérias, que são outros seres que dependem da interação com você, né? Quantas interações que a gente tem que a gente nem sabe, né? De energias que entram e saem, de alimentos, coisas que estão nos alimentos, no ar, na respiração, que a gente não tem nem ideia, né? Então, olha o nível, as camadas que existem. Agora, a holografia quer dizer o quê, né? É a percepção espacial, ok? Nossa vida não é em tela plana, né? Nossa vida é em tela tridimensional, para ficar a linguagem bem básica e bem direta. Então, a nossa percepção ela é holográfica, ok? Até porque, né, o personagem aqui, no caso, tem dois olhos, então entra informação, e o cruzamento das duas informações é que gera a percepção espacial, ok? Sim. É, Agora, isso volta. Qual foi a minha primeira percepção quando estava estudando aí nessa escola, estudando livros, lendo, né, que antes de conhecer My Big Toe, que eu já me surpreendi, né? A gente não dá valor no dia a dia, a gente assume coisas, né? A gente assume, por exemplo, que o olho funciona como uma câmera e que a gente está enxergando as coisas como se estivesse vendo através de um buraquinho, né? O cérebro está lá atrás e está vendo, né? Aham. Gente, a energia bate. Isso foi a minha primeira percepção de que as coisas não eram como eram, né? Supostamente a luz bate no fundo do olho, gera um sinal elétrico e aquilo caminha através dos neurônios e chega na parte de trás do cérebro. Isso é o que eles imaginam, porque quando você põe um scanner, ilumina coisas ligadas à imagem, ilumina a parte traseira. Então, veja, o cérebro é onde você vê as Quem coisas. Você não enxerga é o vê no olho. cérebro, né? O olho é o detector externo, é como se fosse a câmera no drone, né? Ela está lá captando o sinal, mandando, Isso. vem os zeros e uns. Aí o computador supostamente cerebral reconstrói. E se você for muito materialista, achar que só existe o cérebro, mesmo assim, é você que está construindo a sua realidade, né, dentro da sua cabeça, no escuro, né? Porque o cérebro está lá no escuro, ele não vê nada, não tem luz no cérebro. Tem informação, né? A informação chegou e ele reconstrói tudo que você está vendo fora. Isso, para mim, já foi extremamente Sim. Uma surpreendente. quebra de E, paradigma já, né? e você tem aí na PNL essa questão. Você tem os seus filtros, né? Os seus programas, as suas crenças, os seus medos, os seus egos, e você está interpretando tudo através, passando pela massa cinzenta, literalmente, filtrando e vendo aquilo que você acha que Cara, está vendo. e isso, Daquilo que quando eu você comecei a fazer, só te interrompendo rapidinho, Mário, quando eu comecei a fazer os cursos de PNL e de hipnose, né, eu me surpreendi, que nem você está falando aí, né, de a capacidade que a nossa mente tem de criar a realidade. Porque é como se a PNL, a hipnose, fosse um vírus que você instala, né, você dá uma hackeada no sistema da sua mente. Então, a gente fez vários experimentos lá, eu falo porque eu vivenciei isso, eu vi pessoas vivenciando que eu fiz ela, eu introduzi um código nela novo, né? Que eu fiz a pessoa, quando olhar pela janela, olhar a praia. A gente estava num prédio lá no 20º andar. E a pessoa olhava e via a praia. Ela descrevia a praia. Né? E eu também tive, né? Eu entrei no estado de hipnose lá, a pessoa jogou um monte de informação em mim. Quando eu abri o olho, conscientemente, eu vi todo mundo alterado. Eu vi lá uma experiência que eu fui numa natureza, num camping assim, eu estava dentro da sala de aula. E aí depois você volta para um estado, né? Você sente dor, você sente gelo, você altera. E aí você começa a quebrar os paradigmas, né? De entender que, cara, é mental, né? Como já diz o Carvalho, o universo ele é mental, o todo ele é mental. Então, o exemplo que você deu do olho é muito legal. Não só o olho, como todos os nossos 5 sentidos, né? Nosso tato, nosso gosto, são sensores. Simplesmente sensores
que captam as faixas de frequência, uma frequência bem mínima, né? E aí o nosso cérebro, é o processador físico aqui, processa as informações, consultando o nosso banco de dados, nosso sistema operacional, traduz essa informação e dá essa compreensão de projetar. Então a gente está vivendo aqui mentalmente, né? E como a gente já falou que a energia é tudo que existe aqui, e os átomos é 99% de energia, e essa realidade que a gente acha que é física, nem é tão física assim, dá um bug na cabeça, né? Porque a gente está restrito aos 5 sentidos. E para você expandir sua consciência verdadeiramente e compreender isso que a gente está falando por sua experiência, você tem que sair dos 5 sentidos. Por isso que a meditação, né, e outras técnicas aí muito boas é para você fechar o olho, desplugar dos seus sensores físicos para você ficar ilimitado. E aí você capta toda a faixa de frequência que você não capta normalmente pelos seus sensores limitados, né? Pelo seu falso eu aí, pelas suas crenças. Aí você consegue voar, você consegue se projetar, né? E até pegando um gancho, eu gosto de um pouquinho de ir nessas coisas um pouco mais oculta, né? Eu acessei um documento da CIA, se eu não me engano, acho que é da CIA ou da Defesa Americana, né? Que eles abriram todo um estudo, né? Isso é um documento oficial, né? Não, como que fala? Quando eles abrem lá, não é não listado, fugiu o termo. Fugiu, mas depois eu lembro aqui. E nesse documento, eles ensinam a fazer projeção astral, né? Ensina o toroide, como funciona a energia, você mentalizar, você projetar. E tem vários projetores profissionais, né? Já, algumas pessoas já até se abriram que a própria, várias organizações aí de 3 letrinhas, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Tem pessoas, e o Tom Campbell com certeza sabe disso, o Instituto Monroe também, né? Treinadas para fazer projeções e acessar as linhas temporais, acessar coisas que, se a gente falar aqui, daria outra live muito mais profunda, né? Classificado, boa, Mônica. Documentos não classificados, né? Eu tenho aqui alguns deles, né? Que é aberto para o público. Então, a informação já está aí, né? Então, coisas que a gente está falando aqui não é nada sobrenatural. É só vocês olharem, só vocês pesquisarem. A gente está na era da informação, né? Então, isso é maravilhoso, cara. Foi isso que me encantou e me encanta até hoje. E quanto mais você desce na toca do coelho, mais você vê que, cara, você não sabe nada. A realidade é muito mais complexa do que tudo isso aqui, né? O documento que você está se referindo é da CIA, Da CIA. e ele foi tirado, foi desclassificado, né, no sentido de não é mais classificado, está livre de acesso. E eu acho que ele é de Ele já tem 70 e pouco, né? 80 e pouco, lá, sei lá. É bem antigo. Dos anos 70, Então, lá do início, se final dos você anos 60. pensar assim, ó, nos anos 70 eles já tinham esse conhecimento, esses acessos. Imagina hoje, depois Agora, praticamente de 50 anos, quanto já se não evoluiu com as se você, tecnologias e os testes que o eles não nome falam da pra gente, pessoa, né? o nome da pessoa que foi enviada lá para participar do. O que ele foi feito? Ele foi para lá participar dos treinamentos que eram dados no Instituto Monroe, antigamente, não sei se eram laboratórios ou se já eram institutos, Uhum. e ele chamava, eu acho que o sobrenome dele é McMonagle. Não é estranho esse nome não, cara. Hã? Não é estranho esse nome não. Não, porque o sobrenome se espalhou. Então, assim, uma das filhas do Robert Monroe, não sei se era mais de uma, o sobrenome dela é esse. Ela acabou casando com esse cara. E eu não sei se tem filhos também, evidentemente, que tem alguém mais que acaba usando os próprios sobrenomes, mas se você verificar lá no documento, eu acho que o sobrenome do cara, se eu não estou enganado, porque eu não estou puxando isso aqui de memória, ele chama McMonagle. E ele fez um relatório destacando o que os caras ensinavam, que tinha fundamento, que ele experimentou e que realmente era válido, e o que eles estavam ensinando, como acessar as propriedades da consciência. Isso. E por que a consciência tem propriedades? É isso que fica muito evidente e simplificado em MK Ultra aí também. Quem quiser pesquisar sobre MK Ultra, tem vários termos, né, de grupos de pessoas estudando e fazendo tudo isso aí, só que não é publicado normalmente. Existe isso para você saber que está por aí. Agora, assim, não é que aquilo que ele não vai lá te ensinar o que fazer ou nada disso. Quem ensina isso, eventualmente está nos livros, está no Instituto Monroe, está no McDonald's. Agora, o que ele faz é que ele verificou e eles usaram, né? Não sei até onde ainda usam ou não usam, porque o que é atual ele não está abrindo, né? Ele está abrindo aquilo que já está lá na antiguidade. Agora, esse é um conhecimento que está disponível, né? Porque essas pessoas estão divulgando. O Instituto
Monroe dá treinamento, o Tom Campbell dá treinamento, o livro explica o que é. Né? Agora, é tudo muito simples, porque, vou te dizer, né, isso é um processo de 10 anos aqui de expansão da consciência, assim, um dos primeiros passos é que eu estava te explicando Até esse de... achei aqui, ó, o relatório da CIA mesmo, do Departamento Americano, né? Que ele fala Eu, exatamente, tem até uns desenhos aqui explicando lá a energia toroide, como funciona, tudo então, aqui, ó, o cérebro, a pineal. vê se não tem no início o nome do sujeito aí que escreve o relatório. Mas, de qualquer forma, o passo seguinte da expansão, né, o primeiro foi esse de raciocinar materialisticamente em termos de cérebro. O Sim. passo seguinte quer dizer, não é o passo seguinte, né? Depois de muita evolução, você se surpreende descobrindo que não existe cérebro, tampouco, né? Se estamos numa realidade virtual, à medida que você começa a mergulhar nesse conhecimento, nessa interpretação, o que existe é consciência, né? Então, assim, Olha o nome que está aqui, ó, Robert Monroe. não, Robert Monroe é o local com quem eles foram estudar, não é o autor do documento. Não, eu sei, mas aí tem a participação também de todos os estudos dele, né? Não, Sim, não não é tem autor, aqui é um grupo de autores, é um monte de cientista aqui, a bibliografia que está mas falando. relata, tem um cara, que eu acho que é esse Mark Monique, se eu não me engano, que ele foi, eu não tenho certeza do nome, se não for esse é outro, mas ele foi lá no Instituto Monroe se submeter ao treinamento para ver o resultado que o treinamento causava nas possibilidades de acesso dele. E ele confirmou isso numa parte do relatório. Tá? Eu não li o relatório inteiro, eu li essa parte do relatório que ele fala sobre o Instituto Monroe. Tá? A pessoa que foi lá fala isso. O resto eu não li, eu entendi do que se tratava e tudo bem. Eu não preciso... Claro. Não, isso aí é só mais uma confirmação de que é real. Cara, se o departamento americano, nos altos níveis, estão falando disso, cara, então eu acho que dá para acreditar um pouquinho mais, né? Uma das coisas que eu cito no nosso e-book gratuito do livro, nós temos o e-book Física Quântica, Consciência e Realidade Virtual, e como isso impacta a sua vida diária. Então, quem quiser baixar, fica à vontade. Uma das coisas que eu cito lá são as possíveis evidências com relação à realidade virtual, com relação à simulação. Okay? Uma delas é que você vê isso vindo das direções, às vezes, mais inusitadas. Né? Então, em 2018, se eu não me engano, no relatório de final de ano, o Bank of America incluiu porque eles sempre fazem aquelas análises de riscos e oportunidades para o ano seguinte. Né? Então, eles estão fazendo para os acionistas do Bank of America. Você sabe qual é um dos itens que eles incluíram como... Porque tudo que é risco é possibilidade. Quem entende disso, né, nessas altas esferas de interpretação, inclusive materialista, o cara sabe disso, né, que todo risco tem um monte de oportunidades embutidas. Então, ele põe lá no risco e oportunidade, uma das coisas que ele põe é que nos próximos meses ou anos seja confirmado que vivemos em uma realidade virtual. Bank of America, ok? Se eu não me engano, cara, eu estava até lendo, eu não lembro o nome do físico aqui, mas na revista Galileu e várias outras revistas, né, já apareceu lá, físicos encontram as evidências que o universo é holográfico, né? Então já tem comprovações que o comportamento, o algoritmo, né, das partículas, das subpartículas atômicas lá naquele experimento de Genebra lá, o CERN, né, que é o equipamento atômico lá, que fez um monte de pesquisa lá que trabalha, e mais diversos outros lugares aí, cara, tem provas e mais provas científicas, né? Não é coisas místicas, é ciência. Então, mas lembrando sempre o que nós conversamos no início, né? O que vale para você é o que você experimenta, aquilo que você descobre, o caminho que você cria. Então, lembre-se do seguinte, às vezes a gente fica valorizando, tem muita gente, eu já fui assim, então falo com categoria, você valoriza o negócio apenas se receber o carimbo de alguém, ok? Do nível X. E seja lá em que ramo for, né, da atividade. E isso que nós estamos falando, eu estou falando apenas como evidência de que a coisa está ficando tão transparente que até as pessoas mais materialistas, que são os banqueiros, já estão chegando à conclusão que tem possibilidade da realidade de ser virtual, ok? De ser uma simulação. Então, isso é até cômico, se você olhar para ver os caras mais... Se você olhar, né, Mário, se você buscar os donos do mundo, vamos chamar assim, né,
que são os grupos aí que detêm toda a maior parte do dinheiro aqui, que são donos dos bancos, de todas as empresas do mundo, que são algumas instituições aí, que nem a BlackRock é uma delas, né, que tem um supercomputador chamado Aladdin, que trabalha com inteligência artificial, e através deles faz todas as projeções, né, para tomar as decisões de ações, de venda, compra, marketing, entende pra caramba de mentalidade, de psicologia. Então, tudo isso, cara, né, é que não é aberto, mas quando você vai adentrando nisso, você começa a entender como funciona. E como você falou, é a experiência, né? Agora falando um pouquinho da minha experiência, quando eu comecei a estudar isso aí, eu fui para um lado também mais terapêutico também, para poder trabalhar e comecei a interessar pela coisa. E uma das coisas que fiquei encantado é a radiestesia, né? Não sei se você conhece mais profundamente aí. E eu vi um cara, né, que virou até um professor meu aí, que ele tinha uma mesinha lá, né, com um monte de geometria sagrada, com pêndulo, e ele começava a pendular e intencionava para as pessoas. Falei, mano, não é possível isso aqui, não é real. Duvidei de tudo, cara. Aí eu falei, não, mas deixa eu experimentar, né? Algo em mim foi me empurrando para lá. E aí adquiri, fui estudar, busquei todas as referências, a referência da referência, quem criou isso aqui, e fui entender. E aí comecei a trabalhar com as pessoas, né? Primeiro comecei a trabalhar comigo, para trabalhar com as pessoas. E aí, cara, comecei a unir, né, processos de reprogramação mental, que eu faço aqui, áudios binaurais, e todo esse trabalho, eu falei assim, cara, como que um pedaço de papel está fazendo isso? Um pêndulo está fazendo isso? Aí eu entendi que não é o pêndulo, não é o pedaço de papel, sou eu, é a minha consciência, é a minha mente, a minha máquina quântica que tem aqui, a minha intenção. E aí que eu fui ligando também e criei meu processo de cocriação, né? Então a intenção é o que manda. Quando você não tem dúvida sobre aquela energia que você está emanando, né? Com verdade, com amor, com uma intenção genuína de ajudar, de manipular, de trocar aquela energia, cara, o negócio acontece. Eu tenho vários relatos de várias pessoas que eu já atuei, que eu já atendi aqui, que, cara, tiveram, né? Vamos dizer, um processo lá de autocura, porque na verdade quem cura é a própria pessoa, né? Não sou eu, não é o Luiz, é a pessoa que aceita aquela energia e troca aquela informação nela. Cara, coisas maravilhosas, né? Tanto é que até trouxe aqui esse equipamento aqui que virou um amigo meu aqui, que é o Ivan, que eu já fiz uma live com ele, eu vou até trazer ele aqui. Esse cara, ele fez todas essas pesquisas toda essa galera aí científica, ele também é um engenheiro, veio da área de exatas, né, racional total, passou por algumas experiências aí transcendentais, né, e teve uns colapsos aí, umas intuições para criar isso aqui. Ele foi atrás e aí o cara, ele conseguiu unir todo o estudo da geometria sagrada, de cristais, da radiônica, da radiestesia, cara, de tudo que você pode imaginar, de próprias várias patentes de Nikola Tesla, e criou, né, esse equipamento que é com base na radiônica, que você coloca lá ele criou até um esquema mais digital, mais quântico mesmo, tem até um display que você escreve uma frase e o que que ele faz? Esse equipamento, ele pega tudo que você coloca nele, até a sua intenção, e ele converte essa informação em matemática, em 0 e 1, né, em binário. E aí desse binário, ele fez um algoritmo louco lá que ele traduz e junta isso com geometria. E aí ele, através desses sinais, tanto do binário quanto da geometria, ele bombardeia, tem um monte de sensores de cromoterapia, que ele tem um núcleo fotônico que chama, né, que tem um cristal, que tem toda uma lapidação exata, e você bombardeia o cristal, né, que é uma consciência, o cristal ali, e é como se abrisse um portal. E aí, através do testemunho, ele faz uma conexão, né, quântica aí com a pessoa e manda uma informação. É como se, literalmente, eu até brinco com o Ivan, né? Cara, você criou uma máquina que manipula o código-fonte, né, dessa realidade aqui. Não vamos falar do universo, porque a gente não tem nem noção do que é o universo, mas dessa realidade existe realmente um código, né? E esse código, a nossa mente tem essa possibilidade de alterar ele. E todos esses grandes cientistas físicos e essas instituições maiores entenderam que tem essa realidade aí, né? E aí eles estão nessa busca de compreender isso para alterar a realidade, né? E quando você começa a compreender isso, que a sua intenção, a sua mente projeta e aquilo vai ser criado numa dimensão mais elevada, existe um decaimento, né, para aquilo se colapsar aqui, aí sim você começa a falar assim, cara, será que a realidade que eu vivo é de fato real? O que é real, né? O que é real, o que não é real? Aí você já começa a buscar mais respostas aí, as perguntas são infinitas. Mas é Agora, interessante, e é a experiência, né? Hoje eu falo porque é a minha experiência. você acertou e você já começou direto no ponto. Quer dizer, a intenção
é o principal mecanismo. Se eu estou vivendo numa realidade que é construída com informação, ou seja, no fundo são zeros e uns, e o resto toda é decodificação e interpretação, ok? Isso. Então, as formas, elas são altamente ilusórias, mas elas são úteis para que a gente possa conviver e possa ter experiências. Se você pensasse em zeros e uns, que experiência você teria? Se você só visse zeros e uns, que experiência você teria? Então, por trás da coisa, existem os zeros e uns. Mas a forma de interação é visual. Então, as formas, né, os sons, tudo, por formas não estamos dizendo apenas o visual, mas sonoro, tátil, tudo mais, são formas de interpretação. A realidade, na verdade, ela é uma metáfora, porque ela é apenas informação interpretada, né, decodificada de zeros e uns e vice-versa, porque quando você troca informação com o outro, no fundo, aquilo que você está pensando, ou descrevendo, ou aparecendo para a pessoa, aquilo está sendo enviado através de zeros e uns, está sendo codificado e depois decodificado e recriado pela pessoa. Agora, evidentemente, quando você está tratando alguém com um método que você experimentou várias vezes, que você estudou, você tem uma metáfora visual, mecânica, Um embasamento, elétrica, né? um embasamento e de uso e de prática e Sim. de você sabe que aquilo funciona, você tem fé que aquela metáfora funciona daquele jeito. Por conta, não é fé cega, é do conhecimento da prática. E você botou em prática e funcionou. E você explica para a pessoa, ela entende, ela tem confiança em você. E ela tem a vontade de se curar e ela está buscando o seu suporte. Eu estou descrevendo isso para a sua metodologia, mas ela vale eventualmente também para alguma outra, desde que aplicada seriamente, ok? Sim. Porque tem várias, assim, por exemplo, a minha Sem esposa dúvida. lida com a acupuntura, ela lida com algumas outras coisas. E isso, assim, são diferentes metáforas, ok? Então, os chineses, durante milênios, desenvolveram essa metáfora de trabalhar com agulhas, ok? Para mexer energeticamente com o ser. E isso é plenamente conhecido, trabalhado, já tem um formato, Sim. né? Já tem uma metáfora formada, assim como tem essa agora que você estava descrevendo. E você usando e a pessoa aceitando, se Isso. interessando, né, e ela botando fé na sua metodologia, isso, como é aquilo que eu falei, a cura pessoal, o desenvolvimento pessoal é a coisa que mais está ao nosso acesso. Então, se eu tenho a vontade de fazer algo, eu busco suporte para me ajudar a fazer aquilo, e entre os dois eu interajo sobre aquilo, a probabilidade disso funcionar é enorme, porque as intenções dos dois estão se movimentando. E em vez de apenas um, são dois, ok? Sim. Agora, se, por exemplo, você fizer algo com alguém, né? Por mais que você tenha uso de uma energia e domínio, você até consiga efetuar algum tipo de melhoria na pessoa, mas a pessoa não bota fé, não acredita, e está indo porque alguém mandou, né? Porque alguém empurrou, e não sei o quê, mas aquilo não vai dar certo. Então, cedo ou tarde, ela encontra um outro jeito de encontrar a doença de novo, Sem dúvida. aquela ou qualquer outra. Okay? Sim. Então, assim, a pessoa ela tem que estar, parece, porque inicialmente parece que as pessoas todas estão a fim de buscar a própria cura. É uma coisa que parece racional para um ser racional. Mas a gente não é totalmente racional, a gente é muito irracional e é muito inconsciente. Existem ganhos secundários, né? E às Sem vezes a dúvida. pessoa ela não quer ficar com a doença porque aquilo tem Sim. ganhos secundários dela E a e ela nem maioria dos percebe isso. casos tem, né? A maioria dos casos é isso que você falou, né? E é até legal você falar aqui, vai ter um monte de gente falando de Deus aqui, Deus, o homem querendo brincar de Deus, quem é Deus, tal, né? A gente não tem essa compreensão do que é, a gente criou uma imagem do que é Deus e não tem nem isso. Deus é tudo que existe, né? Simples assim, estamos dentro de Deus, imersos de Deus. Só que isso que você falou da autocura é muito legal, Mário, porque foi um aprendizado meu, né? Eu já atendi individualmente aí mais de 400 pessoas aí com esse trabalho que eu faço. Hoje eu parei um pouco de atender individualmente porque eu percebi que eu peguei todo um estudo, como eu sou uma pessoa também racional, eu gosto de pegar as evidências e falar assim, cara, por que para uns funciona tão bem e para outros não funciona? Sendo que o método é igual, o jeito que eu faço é igual. E aí, qual é o fator em comum? A própria pessoa, as crenças que ela tem, né? E aí você começa a compreender que quem cura de fato é a própria pessoa. Ou ela permite ou não aquela energia entrar, porque a emanação da energia é real, né? Não é à toa que tem uns trabalhinhos mais obscuros aí, né?
que você começa a compreender que o negócio é real, né? Desde que você também conecte com aquilo, né? Você permite ou não. É isso que as pessoas não conseguiram entender ainda. Então, o processo de cura, né? Tem até os efeitos placebo da vida aí, que já é comprovado que a pessoa tomando comprimido de farinha, né? Ela se cura de algo que, às vezes, ou com outros remédios não curava. E aí, como que se explica isso, né? O próprio Greg Baden lá e outros caras aí também já tem vários experimentos sérios, né, comprovados. E aí eu cheguei numa conclusão que, cara, eu preciso dar consciência para essas pessoas, né? Não adianta eu ficar falando da técnica A, técnica B, o equipamento ou isso, aquilo. Cara, isso aí não muda a pessoa. E aí, por isso que às vezes o meu trabalho era um pouco mais efetivo, porque eu conversava muito com a pessoa. Eu mostrava, falava assim, cara, eu quero que você se torne um mestre, mas um mestre de si, né? Você é Deus, né? Você tem essa potencialidade sua aí individual, só que você precisa aflorar ela, ultrapassar as limitações que é mental. A única limitação que está acontecendo é aqui, ó, na sua mente. Então você precisa compreender e ir quebrando essas coisas que estão te limitando, né? E aí você fala assim, ah, mas e se a pessoa tentar usar isso para o bem ou para o mal? Cara, é a intenção dela que manda, né? Se você pegar um bisturi, colocar ela na mão de um médico para fazer uma cirurgia lá, pode salvar uma vida. Se você pegar o mesmo bisturi, pôr na mão de um bandido, o cara vai lá tirar uma vida para roubar uma carteira, roubar um celular. É o bisturi que é ruim? O bisturi que é mal? É o dinheiro que é ruim? É o dinheiro que é mal? É a técnica que é ruim? É a técnica que é mal? Cara, é quem está usando, né? É só um instrumento. Quem manda é a consciência. A consciência gerencia a informação, né? Que a informação, dependendo da codificação da informação, ela gera uma vibração, uma frequência que compõe energia e a energia, né, desacelerada é a matéria, traz para essa realidade. Por isso que tudo acontece no mental. Na verdade, a mente, na minha visão, é uma tecnologia, né? A tecnologia da consciência. A consciência se experimenta através da mente, né? E de acordo com o nível da mente, daquela tecnologia ali, ela pode se experimentar mais ou menos, né? Comparado com o quanto ela se auto-observa, quanto ela se auto-vê, né? Do tamanho que ela é. E quanto mais ela entende que ela é grande, mais possibilidades ela tem, né, de manipular essa realidade que a gente chama de realidade aí, que existe camadas e camadas de realidade como uma cebola. Mas, cara, são assuntos aí que a gente poderia falar horas e horas. Cara, e a gente acabou, assim, o assunto é tão amplo que a gente acaba dando um monte de voltas, porque tem muita coisa interessante São nele, né? várias Realmente tem maneiras de material, falar a mesma coisa, né, cara? Tá tudo interligado. material para o resto da vida, mas esse tipo de compreensão de Mind Editor, ele te permite compreender tudo isso, entendeu? Eu não tenho que saber tudo. Se você chega com uma informação nova, que nem você vai dar o detalhe da mesa, do equipamento radiônico, disso, daquilo. Eu não conheço o detalhe disso, mas eu entendo por que é possível que ele funcione, porque tudo é movimentado pela intenção. Aliás, não importa o que você diz que vai fazer, não importa o que você faz, importa o porquê do que você faz, a sua intenção, aquela real lá no fundo. Porque a sua intenção é que está movimentando as suas escolhas e todo o resto. Intenção é o que movimenta tudo. Toda escolha que a gente faz é baseada na intenção. Eu vejo as opções e com a minha intenção eu me movimento nesta direção ou naquela. Quer ela seja consciente para mim ou não. Eu posso estar trabalhando no automático, né? Seguindo assim, coisas que eu absorvi futilmente, né? Ou posso estar presente profundamente, porque, como você falou, né? A mente não sou eu sou a consciência. A consciência, para descrever de uma forma breve algo que precisa ser experimentado, né? Para ser compreendido, se você parar e se observar durante um tempo razoável e você começar a ver tudo, você vai observar que você vai ter sentimentos entrando, sentimentos saindo de você, quer dizer, deixando, né? Você experimenta este ou aquele sentimento em função dessa ou daquela situação que te leva àquilo, você experimenta sensações de frio, calor, toque, tato, olfato, paladar, os 5 sentidos. Você experimenta os pensamentos vêm e vão, eles se transformam em outros, ou você medita, você suspende, você não deixa de existir enquanto não está pensando. Aquela frase, penso, logo existo, é totalmente furada, né? Não é porque você pensa que você existe. É o inverso, você né? O ser que você é já existe previamente, percebe que Antes do pensa, ou pensamento. percebe
percebe os pensamentos passando, né? Pode se envolver com eles e se identificar com os pensamentos, com o corpo, com o avatar, com a máquina, com o ego, com o medo, com a crença. Mas, se você começa a se deslindar e se expandir, entrar em contato com o ser que você vê que o que você é o palco onde tudo acontece e onde você observa tudo. É como se você fosse uma tela de cinema tridimensional que auto-observasse o que passa nela e você vê aquilo tudo se passando, você percebe na sua própria consciência, naquele telão tridimensional, mas se não tivesse desligar tudo e zerar tudo e ficar no breu lá, você ainda continua percebendo que existe, pode ter pensamento ou não ter pensamento. Continua se auto-percebendo, né? Porque você está observando. Alguém está observando. Quem é essa pessoa? Quem é esse ser? Tudo que você percebe na sua observação não é você. Porque pode estar lá ou pode não estar. Então, são coisas que você está experimentando, que podem ser muito bacanas, muito cruéis, muito úteis, muito inúteis. De novo, inclusive também são ferramentas de experimentação da consciência. Né? É muito bacana. E a consciência, e aquele passo, só para completar aquele salto extraordinário, foi, depois de muito tempo de ter levado um choque, de imaginar que eu não via as coisas fora da minha cabeça, que na verdade eu recriava internamente, foi um choque gigantesco. O choque seguinte foi descobrir que a cabeça não existia, o cérebro não existia, que tudo era informação, que quem percebia era a consciência. E a consciência, inclusive, ela percebe, né, o cérebro, o corpo, o fora. E assim, quando você está falando de mudanças de realidade, o Tom tem uma explicação muito simples para isso, né, que é, você na verdade está sintonizando um sinal da realidade. Então, o que eu percebo do sinal que eu recebo, né, é uma coisa, eu percebo já com filtros. Mas eu recebo um sinal e neste ambiente comum, no sonho, sou eu que estou gerando e eu que estou recebendo, estou inventando tudo. Nessa realidade ela é comum, temos a coordenação da fonte. Exatamente. Desde o Big Bang, a fonte programou, experimentou com essa e com outra lei, até criar um ambiente propício, até ter seres aqui, e até chegarmos até nós, e nós nos conectamos através do avatar para interagir nesse ambiente durante esse período e ter essa experiência. Agora, se a gente, como nós no fundo somos consciência, quando nós nos desenvolvemos o suficiente para perceber isso, né, ou nos livramos das crenças o suficiente para poder perceber isso, existem os dois aspectos. Né? Parece que eu estou me desenvolvendo, de um lado e de outro eu estou me livrando daquilo que não prestava e que estava servindo de lixo e bloqueando a minha vida. Então, quando eu percebo a consciência que sou, a consciência continua tendo as propriedades que sempre teve. Então, eu não tenho que sintonizar só esta realidade através deste avatar. Eu posso sintonizar como se fosse... essa sintonia de realidades, né, em um multiverso, é como se fosse canais, aqueles centenas de canais que você tem na TV. Né? Digital, você muda de um canal para o outro e, nesse momento, você está na realidade daquele canal, vendo aquele filme, aquele seriado, aquele documentário. Agora, se você muda o sinal, você quer fazer uma visão remota. Eu estou me sintonizando com o sinal da fonte daquele lugar. Num outro nível, numa outra faixa de frequência. Né? Que a gente chama de veja, mas olha, a frequência é uma das metáforas. Eu estou tentando propor uma outra metáfora interessante, que é você... Cada sinal de TV é uma frequência, ok? Certo. Então, ela está valendo a metáfora da frequência, mas o foco aqui é o sinal. O que está sendo transmitido naquela frequência? Então, eu estou no canal de TV XYZ vendo isso, que é esta realidade a partir do ponto de vista meu. Né? Porque a fonte ela é tão poderosa que ela manda para cada um de nós o sinal do ponto de vista que você está tendo. Ok? Porque eu estou olhando deste ângulo, estou vendo algumas coisas. Você está olhando do outro ângulo, está vendo outras coisas. Então, a realidade ela é individual. E mais graus do que a gente percebe, inclusive do sinal que a gente recebe. Mas sobre o ambiente comum, ela é bastante parecida, salvo os nossos próprios filtros. Mas então, eu posso também me sintonizar nesta realidade, no local que eu estou, ou no local que eu não estou. E por quê? A fonte ela tem o sinal de tudo. E eu posso sintonizar o sinal daquilo com a minha intenção. Então, eu posso ver remotamente. Ou eu posso imaginar, né,
criar uma realidade onde eu estou me deslocando com o corpo astral e indo até o lugar. Ou eu posso estar com consciência pontual, apenas percebendo o lugar sem corpo. Entendeu? Então, eu posso estar fazendo uma visão remota, eu posso fazer telepatia, mandando uma informação com a minha intenção para uma pessoa que vai recebê-la e tem potencial para interpretá-la. Tem pessoas que vão receber e vão pensar que o pensamento é dela mesma, Exato. ou não vão perceber nada. Porque tudo depende das duas partes, ok? Exato. Então, duas partes desenvolvidas para isso podem se comunicar telepaticamente através do sinal da fonte. Eu estou mergulhado na fonte, eu mando o sinal, com a intenção de que vá para a pessoa, chega na pessoa, ela recebe e ela pode até me responder, ok? E é exatamente como se fosse um sinal de celular. Ele sai daqui, vira 0 e 1, vai pela torre, volta, baixa lá, é desinterpretado, então o sinal vai e o sinal volta. Então é muito parecido com sintonia de TV, com sintonia de celular. Então essa linguagem, e o que nós estamos fazendo aqui? É só você ter um endereçamento, né? Ter um destino. Cara, você pôs um destino, encapsulou a informação lá dentro e vai chegar, né? Com a força, com o direcionamento, porque o que a gente chama até dessa matéria escura, que na verdade é o éter, né? Dependendo de onde você estuda isso, é isso que interliga tudo, né? Na verdade não tem nada solto. É essa percepção nossa da individualidade que é somente uma percepção, mas na verdade está tudo interligado, né? Estamos imersos no mar, né? Mesma coisa que um peixe olhar para o outro dentro do mar e falar assim, não, mas a gente é separado, né? Mas eu não estou vendo o mar. Mas se você sair, tira o peixinho de fora lá, ele vai enxergar toda a água, ele vai entender onde ele estava. Então você não tem como muitas vezes enxergar, né, aonde você está imerso, porque quando você imerge em alguma coisa, você está vivenciando aquela realidade, né? Como se fosse um videogame. Um personagem do videogame lá dentro acha que é só aquilo que é real. Mas se aquele personagem tomasse uma consciência ou expandisse a consciência dele, saísse daquele jogo e visse da visão do jogador, né? Cara, ele vai entender que, cara, eu não sou aquele personagem, eu sou o jogador que está aqui com o controle na mão. Então, cara, é tudo aonde está a sua consciência, né? Então, a expansão da consciência é isso, é você tomar essa percepção de que existe algo muito maior, realidades muito maiores fora, né, dessa realidade limitada e pequena que a gente vive. Quanto mais consciência você tomar por sua experiência e praticar, experimentar isso, você vai começar a ter vivências conscientes e lembrar do que você acessa nesses outros canais aí que o próprio Mário falou, né? Você sintoniza lá, fiz uma projeção, fiz um trabalho aqui de se projetar para outro ambiente, outra realidade. Eu vivencio nessa realidade, experimento aquilo e depois volto para cá e fico chaveando. Então isso é maravilhoso, cara. Então, assim, tudo que você experimenta é real para você. Indo de volta para a questão que a gente começou o papo todo, né? O que é real para você? Que é real. Real para você é o que você experimenta. A minha percepção de sonho mudou completamente, porque a gente sabe que em sonhos, muitas vezes, você projeta problemas e busca soluções, tenta resolver coisas. Isso é você, o ser que você é, tentando, né, naquela realidade virtual criada, criar um ambiente que você experimente alguma coisa e que você ainda possa extrair soluções daquilo. Muitas vezes os sonhos, se a gente consegue se treinar para lembrar deles, você quando analisa, já me ocorreu de ter solução em sonho. Sim. Eu me lembro de um sonho que eu estava com problema de trabalho, durante o sonho eu olhei 3 sugestões de solução do problema. E aí, quando eu acordei, eu fiquei, puta, mas como é que eu vou lembrar disso? Estava meio quase assim, como se fosse consciente quase o sonho, né? E eu falei, nossa, eu não posso esquecer disso. E eu fiquei repetindo as coisas para não esquecer. Eu só sei que quando eu acordei definitivamente, eu lembrava só de 2. E elas eram válidas, eu não lembrava da terceira. Mas assim, o sonho, veja, o sonho, mas eu nessa época que isso me ocorreu, veja, eu estou retrospectivamente analisando. Eu não sabia o que eu vejo hoje. Hoje a minha visão é tudo que você experimenta e tem algum significado, tudo que você experimenta é real para você, é a sua experiência. E toda experiência é individual e pessoal. Agora, ela pode ser mais útil ou menos útil, né? Mais agradável ou menos agradável, mas todas são realidade para você. De acordo com o significado que você dá, né? E outra coisa, não adianta a gente chegar aqui e dizer, porque nós estamos falando, é uma coisa que eu sempre deixo claro nas minhas explicações, nós não estamos desacreditando esta realidade, que não é que você é escravo aqui de uma civilização de máquinas. Isso é uma metáfora que o filme criou para criar aquele ambiente, para criar aquele plot do filme, ok?
E o mais importante do filme é você perceber que você pode estar numa realidade sem estar realmente lá e, na verdade, estar em outro lugar pensando que está ali. Então, você começa a se questionar sobre o que é a realidade, qual o teor dela. Agora, o que nós estamos falando assim, até ontem você achava que a realidade era material, que os tijolos que constroem a sua casa eram feitos de tijolinhos de matéria que também construíam o tijolo. E agora você está descobrindo que a realidade é feita de informação, então não vale mais nada. Como não vale mais Caiu nada? por terra toda aquela estrutura que você tinha imaginado. Não nada. Mudou o foco. Você está sabendo agora que o método construtivo da realidade usa informação, porque a física quântica já mostrou que as Sim. partículas são mundo de possibilidades e probabilidades, ou seja, pura informação. Se as partículas são pura informação, o tijolo da sua casa é pura informação, a parede da sua casa é pura informação e o seu avatar é pura informação. Tem Mas aquela ela passagem no próprio filme do Matrix, né? Que aí, acho que o Neo tá indo lá para ver a mulher lá, esqueci o oráculo lá, e aí ela entra lá que tem umas crianças brincando, todas sensitivas lá, com um monte de coisa, e aí a criança tá entortando a colher, né? E aí o Neo tenta entortar a colher também, e aí não tá conseguindo, né? Mas daí ele comenta da colher e fala assim, mas aonde está a colher? Né? A colher não existe, né? Então é só você uma metáfora para a gente ver que, cara, o que é real de fato, né? O que existe? Então, que nem você falou aí das partículas, que tudo é físico. A física quântica já cansou de provar que não é físico, é uma energia e por trás da energia tem uma informação, é um código, né? E por que você interage assim? Porque existe um arquétipo, existe uma codificação nos seus sensores, no seu corpo biológico, no seu avatar, para você experimentar essa realidade dessa forma que foi programada, né? Então, parte da expansão é a gente sair dos limites da realidade, Isso. sair dos limites da percepção pré-programada e perceber que é tudo muito maior, que somos muito mais amplos, que somos multidimensionais, que somos mais abrangentes. Isso é parte da iluminação, é parte da expansão, é o processo. Então, você está saindo daquela crença totalmente materialista, que alguns não conseguem sair, mas veja como é curioso. Não se lamente você, porque você ainda é materialista e não consegue sair disso. Imagina os cientistas, que são os físicos quânticos, que descobriram que as partículas materiais não são materiais, são informação, eles não acreditam nisso. Então, eles continuam Tanto é que eles repetiram milhares de vezes para ver se dava resultado diferente. E não. O que acontece? O cientista é um ser humano. E o que o ser humano faz? Quando ele encontra algo que é difícil dele engolir, ele cria explicações, gera crenças e fugas da realidade para enganar a ele mesmo e manter a sanidade como ele a enxerga naquele momento. Então, o cientista, ele acredita que aquilo é uma... Então, o que ele faz? Quando ele vê que a realidade não é material, então ele fecha o ciclo, inventa a mentira para ele mesmo e tenta nos convencer. Se convencer daquilo, né? Então, ele se auto-argumenta ali para ter uma explicação lógica baseada nas informações que ele tem. Mas não é por mal, é porque ele é um ser humano como todos nós. Todos nós temos uma limitação ali que, quando eu mesmo, Mário, comecei a entrar nesses assuntos, eu achei que eu estava pirado. Falei, pronto, agora eu fiquei louco de vez, né? Porque você começa a bater com todas as suas crenças, cara. E aí, como eu também vim de uma realidade, de uma família que tem um lado mais religioso, né? Aí você começa a bater com o negócio, aí você começa a achar que você está desafiando, desacreditando um monte de coisa divina, e você tem aquelas limitações, e aí bate com o seu lado racional, cara, o negócio dá um bug na mente mesmo, né? Então, cara, é algo que não adianta, é o que a gente falou desde o começo. Experimente por você, né? A gente está numa era aqui da expansão de consciência, não acredite em mim, no que o Mário, ou qualquer físico, ou qualquer cientista renomado, não interessa. Tire as suas conclusões, porque a realidade ela é individual, né? E só você experimentando, você vai mudar as suas crenças, e quando você experimenta algo que mais de uma vez, né? Por isso não pare uma vez só, porque eu não consegui ver isso aqui, Luiz. Vai de novo e vai de novo até você experimentar. E quando você experimentar um monte de vezes, deixa de ser uma crença, porque aquilo internaliza em você. E aí vira uma realidade sua. Cara, é isso, né? Hoje eu falo com você, aqui, com todo mundo que está na minha audiência, vamos dizer assim, com propriedade, né? E ela falou assim, nossa, Luiz, você tem certeza que você fala assim? A minha certeza, eu tenho a minha certeza, né? Porque eu vivenciei, eu experimentei, e, cara, para mim é real isso. Então hoje eu falo com convicção, porque não é porque o Luiz leu num livro, porque ele fez um curso, porque ele estudou.
Não, cara, além de ter estudado, porque eu estudei muito, já vi um monte de coisa, eu experimentei e vivo. E hoje eu vejo a minha vida transformada. Cara, eu pedi a conta do meu trabalho há 3 anos atrás e eu cocriei tudo. Hoje eu ganho mais, financeiramente falando, do que eu ganhava atrás. Mas não é sobre dinheiro, qualquer coisa. É sobre as coisas que eu já experimentei, a realidade. Hoje eu fui o meu próprio laboratório. Eu criei a realidade que eu queria vivenciar, né? E hoje é muito louco como você passando as suas informações, outras pessoas também são transformadas, né? Que se permitem ao novo, né? Então, o que que é o que não, o melhor, o que que é real, né? É só o que você se permitiu a experimentar. Você só vai expandir sua consciência e começar a acessar novas coisas quando você se permitir, né, a ir além do conhecido, né? Porque o medo de você ir e esbarrar numa barreira é somente o que você conhece, né? Quando você vai para algo desconhecido, você tem medo, porque bate com as informações que você tem. Só que uma frase que eu gosto bastante, que é até de Joseph Campbell, né, que já estudou, escreveu um monte de livros de mitologia aí, que ele fala assim: dentro da caverna que você mais teme entrar, esconde o tesouro que você tanto procura. Então, dentro daquela escuridão, que às vezes daquela caverna medonha lá, que dá medo de entrar, cara, se permita ao novo, ao desconhecido, porque pode ser que lá esteja algo, um tesouro que vai te dar um acesso muito maior, né? E quando você começa a compreender isso, você começa a ligar com a espiritualidade, sem essa viagem da maionese, sem esse romantismo todo, aos ensinamentos, né, mais herméticos, orientais, toda a parte das civilizações antigas, enfim, tudo isso que até o Egito Antigo, Maias, Incas, toda a parte oriental já fala isso há milênios, né? A gente só está vendo isso de uma outra ótica hoje e unindo, né, numa outra linguagem. Mas é o autoconhecimento, cara. O autoconhecimento é a chave, né? A chave abre pelo lado de dentro, não de fora. E aí, quando você começa a entender isso, tudo muda, né? Então, só para a gente não estender muito, Mário, já foi quase 2 horas e meia de live aí, cara. Eu peço, sou muito grato a você. A gente começa a falar, cara. Eu também gosto de falar bastante, eu me empolgo e a gente não vê a hora passar, né? Então, faça umas considerações finais aí, né? Chame as pessoas aqui, todo mundo que está aqui, ó, já segue o Mário também, ele tem muito conteúdo também. Pé no chão pra caramba, que nem eu aqui, né? Não viaje na maionese. Então, as experiências dele, o que ele fala é das experiências dele, né? Tirem como você, dê as opções das pessoas também que têm interesse, viu? Um monte de gente tem interesse em comprar o livro aqui. A gente fecha esse assunto e se o pessoal quiser que também tira um print, marca eu e o Mário aqui que a gente vai repostar. E aí, se vocês quiserem, aí manda um direct pra gente, comenta lá que a gente vai fazer uma outra live num assunto um pouco mais profundo, talvez, algumas coisas aí, né? Proponha temas, proponha perguntas e a Isso. gente, na outra live mais específica, a gente pretendia responder algumas perguntas, mas a gente ficou tanto interagindo Mas a aqui gente já que nem respondeu um monte, você. cara. Um monte de perguntas a gente já respondeu Tá aí. bom. Que até umas pessoas falaram até de linha temporal, né? De como que eu altero o passado, se é possível alterar o passado, o futuro. Quando você entende que, cara, passado e futuro é só uma percepção, né? Tudo muda. Veja, o momento em existência é o presente. Esse é o O aqui e momento que tem agora. existência. Todo o resto é informação armazenada de passados reais ou possíveis, e e interpretações disso, né, nem são as informações originais estão lá, mas as nossas são aquela parte que são interpretações. E a gente ajeita toda vez que mexe, muda. Então, assim, o que tem existência é o que nós estamos vivendo agora. Por isso do foco, por isso da oportunidade. A única oportunidade que a gente tem de viver bem é agora, sempre agora. E a gente foca nisso, vive o melhor que puder, aprende o máximo que puder e constrói um futuro melhor estando presente, porque não é nem estando preocupado com o futuro e nem preocupado com o passado que a gente vai resolver nada. Tem acesso, tem possibilidade, os dados estão lá, a gente pode revivenciar tanto as oportunidades que ocorreram como as alternativas que poderiam ter ocorrido. A gente pode ver as alternativas futuras com maior ou com menor probabilidade de ocorrer. E o futuro não está fechado, eles têm opções. A gente vai colapsar o futuro de acordo com as nossas escolhas e com as nossas intenções, e a gente vai seguir o caminho do filme que a gente for escolhendo em conjunto ou individualmente, dependendo das situações, né? Mas é muito bacana, é outra coisa que dá para uma conversa, o mecanismo de construção e de funcionamento da realidade, de uso das escolhas e como elas impactam, é outro ramo aí que vai longe. Agora, eu assim recomendo
que fiquem à vontade para entrar lá, comprar os livros, baixar, ler os artigos, tem muito artigo, tem muita informação, vídeo, YouTube, coisa aqui. Agora, eu recomendo, assim, se quiser começar, comece pelo e-book, baixe o e-book, porque tem muita informação interessante, e ele explica um pouco do que é essa realidade virtual, o que é o avatar, o que somos nós. E assim, uma das coisas principais de tudo isso é você perder o medo da morte. Isso. Porque o medo da morte é o maior bloqueio que existe para o ser humano. E se você percebe que você é sinônimo de vida, consciência, o que você é sinônimo de vida, não existe separação. O que você está vivendo é a sua consciência, tudo se passa nela. Então, essa experiência específica do avatar, ela é temporária, né? O avatar ele tem uma entrada e uma saída da experiência. Mas ele continua ad infinito, junto com a consciência maior. Consciência maior não tem limite previsto e nem nós tampouco. Nem para o aprendizado, nem para a duração. Perder o medo da morte é uma coisa fantástica. E poder experimentar e perceber que você é mais do que isso, elimina o medo da morte. Daí você começa com isso a eliminar os outros medos, porque o medo dos desconhecidos, que a gente fica no conhecido e não tenta o desconhecido para experimentar e aprender algo novo, por medo do desconhecido é medo da morte. Mas a gente não existe morte. E vamos supor que, e não existe, a consciência, não tem nada que você possa fazer aqui que vá dar fim na sua consciência, a grosso modo. Ok? Então, você pode ter dificuldades, perder uma perna, um braço, perder a visão, ter limitações diferentes, e pode até, eventualmente, acabar com a vida do personagem. Você é atropelado, cai um raio, sei lá, pega uma doença, mas o ser que você não é afetado por nada disso, exceto pela experiência e pelo potencial aprendizado. Então, não existe razão para ter medo da morte, e se não existe para ter medo da morte, muito menos do desconhecido. O desconhecido é o campo para onde a gente está se dirigindo. Exato. É onde a gente vai expandir, é onde a gente vai crescer, é onde estão as oportunidades. É a terra onde jorra o mel e não sei o que lá. Exatamente. Entendeu? É o pote do ouro no fim do arco-íris. Exatamente, não é ficando onde você está que você vai encontrar isso, ok? Então, é uma mensagem muito positiva, né? E você tem a influência que você quiser ter na sua vida. Ou você pode delegar ela para ser influenciada por terceiros e seguir no automático e ficar levando na cabeça, porque a experiência do outro não vai resolver para você. Serve como guia. A nossa experiência compartilhada, a gente pode ajudar numa cura, a gente pode ajudar numa interpretação, numa busca de um caminho, né? Mas, assim, você, no final do dia, é que vai ter que percorrer o caminho. É que nem se fala do tal, né? O caminho é você que faz, ok? Então, muito obrigado a todos, obrigado pela paciência de nos aguentar até aqui. E espero que tenha sido útil para todos e fico à disposição. Muito obrigado, Luiz, pela oportunidade desse papo incrível. E vamos, quando você quiser, estou à disposição para programar outros. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela audiência aí. Maravilha, Jorge. Só gratidão aí por esse bate-papo profundo aqui, com certeza aí. Eu tô só pelos comentários que você viu que a galera gostou bastante aqui, com certeza vai ter um retorno. A live vai ficar salva, tá, pessoal? Compartilhem depois essa live aqui, tira um print meu e do Mário aí também, marca a gente lá. Eu vou depois ver se eu consigo colocar a live no YouTube, né, no meu canal, porque daí tem a opção também de você assistir em 2x e avançar, voltar lá, tem uns recursos a mais. Mas, Mário, só gratidão, tá? Com certeza a gente vai bater um outro papo mais profundo aí também. Tem bastante pergunta aí, quem sabe a gente faz uma live só para responder as perguntas mais profundas aí também, para rasgar um pouquinho o véu. E tamo junto, cara. É autoconhecimento mesmo, é a realidade individual. E expandam a consciência, pessoal, porque esse é o caminho que mais cedo ou mais tarde todo mundo vai ter que passar. Não existe outro caminho. Todo o restante aí é só algumas distraçõezinhas, né? Mas o foco principal é a verticalização, vamos falar assim, acessar outros níveis mais profundos de consciência. Então, gratidão, Mário. Ótima noite para você aí, para todo mundo. Legal. Se você puder compartilhar, se eu puder, eu deixaria no meu canal aqui também. Se você eu vou ver se eu consigo baixar o arquivo, aí depois eu jogo no Drive lá e te mando. Não, digo no Instagram, se você na hora de salvar agora, se conseguir salvar compartilhado... Tá. Eu não sei se dá para compartilhar, eu testo lá. Se eu conseguir, beleza. Qualquer coisa a gente dá um outro jeito aí. Mas eu te marco lá também, aí eu te marco, dá pra gente ver se dá pra fazer. Se você tiver compartilhado que nem o da postagem, o vídeo também fica nos dois. Tá legal, então eu vou fazer aqui sim. Não, se eu achar aqui, eu faço sim. Tá bom. Maravilha, Jorge. Gratidão, pessoal. Ótima noite para vocês aí e ótimo restinho de semana. Valeu.